Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje no Hightech Cast com a Andréa Tavares, tá? Nossa querida Lady Óculos, linda, amiga de longas datas, né? Ela é minha super gêmeo ativar. Ativar. Desde o tempo que a gente era pequenininho, Isso, né? meu Deus do céu. Não só o Igor, nós também. E a gente hoje vai falar um pouco sobre a cultura dos óculos, né? A Andréa é uma pessoa que já tem bastante tempo no mercado, é um ícone da estética, né, dos óculos, né? Com certeza. E hoje ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como que ela enxerga, né, a cultura dos óculos e como que isso vem influenciando o mercado, né, nesses anos todos. Gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu só queria falar que eu sou o Rangel Travoltinha, pai do Igor, tá? Só porque Básico, né? faltou me apresentar e vocês que não me conhecem, passem a me conhecer agora. Travolta, pai do Igor. Gente, o dia que ele contar, quem não sabe, o dia que ele contar a história do que é ser Travolta, vocês vão amar. Talvez alguns não saibam nem o que é Travolta. É verdade, né? Porque Hoje em dia... remete aos anos 1970. Isso, né? mas tem história aí, hein? Tem história. tem. Tem história boa. Tem a história da goiabada. Tem história da goiabada. Até hoje eu vejo goiabada no de Lembra você. de mim, né? A goiabada é coisa marcante. Gente, vou preparar uma palestra da goiabada pra vocês, tá? Eu acho que tinha que ter um podcast de você contando a sua história. É verdade. Porque a audiência ser tipo Globoplay. Próximos capítulos da Hightech Cash. A história da goiabada do Travolta. Se você quiser, eu te entrevisto. Tá perfeito. A dupla dinâmica. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre como foi a evolução do óculos, né? Como ele partiu de ser Instrumento corretivo. uma prótese, na verdade não é uma prótese, né? Quem não sabe, o óculos ele é uma ótese, né? Exatamente. Que na verdade é uma prótese externa. é uma prótese externa, né? Órtese. 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 É uma órtese. É o instrumento reparativo mais usado no mundo, né? Hoje, né, se estima que mais ou menos 60% da população precisa usar óculos, talvez até mais. Vai aumentar. E vai aumentar. Eu estive lendo uma reportagem um dia desse que vai aumentar. Com certeza, com o advento, dos aparelhos eletrônicos, Sim, né? A sim. tendência é que cada vez mais, primeiro que as pessoas percebam antes que elas precisam dos óculos, mas também existe um aumento na incidência da necessidade do uso de óculos, né? E a gente viu uma evolução, né, do óculos sendo uma ferramenta corretiva e se tornando um artigo estético, né, de moda, né? É interessante como que por uma necessidade surgiu um mercado que hoje não é mais só um mercado médico, apesar de ainda ser um mercado médico. Eu costumo sempre falar isso. No nosso mercado, muita gente esquece que a gente trabalha com saúde visual e, no final das contas, é isso que qualquer pessoa que trabalha no mercado óptico entrega, né? A gente está corrigindo uma deficiência. Mas é muito interessante como essa deficiência abriu espaço para isso se tornar um artigo estético, né? Para se tornar uma parte da personalidade da pessoa, né? Eu acho muito interessante isso. Sem dúvida. O que eu sempre falo, que eu acho incrível no nosso mercado, é que a gente combina saúde visual, saúde, tecnologia e moda. São Saúde, poucos os tecnologia e mercados moda. onde a gente tem essa oportunidade. E foi até o que me fez ficar na ótica, né? Porque eu caí de paraquedas, como muitas pessoas. E eu amei essa combinação, porque eu acho que um tem a ver com o outro, né? Completamente. E coisas que pareciam ser incomunicáveis se transformam, né? Exatamente. Você imagina? E quando eu entrei no mercado, 1996, século passado, né? A gente estava vendo a moda começando a aparecer. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse Essa desabrochar, evolução, assim, né? E o que eu adoro, eu sempre gosto de falar isso, a gente não estaria aqui também falando de moda, de acessório e tal, se a tecnologia não tivesse evoluído. Só foi possível tudo acontecer porque a tecnologia de lente mudou, evoluiu. Ela surgiu, na verdade, porque era tudo muito, muito primitivo ainda. Uma abordagem espetacular. E eu que acompanhei os dois processos de evolução, eu tenho 20 anos de dedicação à minha vida, 25 anos ao ramo de armações eu trabalhei durante 25 anos com armações. E de 1992 para cá, com lentes, eu acompanhei a evolução
dos dois segmentos de forma intrínseca, lá dentro, vendo a coisa acontecer. E isso que você falou agora é a mais pura verdade. A evolução acontecendo paralelamente. A evolução tecnológica das lentes propiciaram a evolução do design das armações. Sim. E isso, quando se associa e alia a marcas que passavam ideias de estilo, de personalidade, transforma completamente essa cultura do uso do óculos que o Igor abordou, que era somente uma... Eu gostei daquela palavra, Igor, maravilhosa, órtese. Órtese. Era uma órtese e passou a ser um elemento de moda, de design. E é engraçado porque existe um processo que é um pouco cíclico, né? A gente já está há um tempo no mercado ver, em que você tem um momento em que parece que as pessoas querem esconder os óculos, e aí você vê cada vez mais o advento de armações mais finas, mais leves, o 3 peças explodindo, né? Sim. E um pouco relacionado ao que você falou, que foi a evolução dos materiais. Só foi Que levou a possível ter 3 peças 3 porque peças, o material pau-grife, evoluiu, né? Fio de nylon, essas Exatamente. coisas todas só veio por conta da evolução das lentes. E aí a gente vai lembrar muito, né, do período em que você teve também a evolução das lentes short, né, das lentes de corredor Eu ia curto. falar isso agora. Né, justamente porque as pessoas buscavam, talvez, esconder o óculos cada vez mais, né, fazer aquilo uma coisa um pouco mais leve. O menos possível que era um óculos corretivo. Exatamente. Né? E hoje você tem, né, eu acho que a gente já está agora no topo desse ciclo, que você tem o retorno dos acetatos muito fortes, né? Opa! Você tem o retorno das armações assim, mais chocantes, né? Aquela coisa, você Mais vê bold, que a mais gente bold, fala. exatamente. Eu acho que tem dois aspectos interessantes aí. O primeiro é que, assim, eu acho que os óculos tinham essa coisa do corredor pequeno, porque também eu acho que era difícil fazer armação grande, não só para progressiva, mas a surfaçagem ainda não era incrível. Mas eu posso dizer um negócio aí, nessa coisa do corredor progressivo curto. É muito interessante que você tem aspectos dentro da evolução da cultura do óculos, uma impulsionada pelo advento da evolução tecnológica das lentes. E das armações também. E, por outro lado, das armações. Quando as armações viraram mais finas, mais leves, e entra a moda, ditando a moda, que as armações eram mais estreitas, aparecendo o menos possível, tiveram que desenvolver os progressivos de corredor curto. Uma coisa vai puxando a outra, né? E acho que a gente vê, por exemplo, essa fase minimalista Sim. tem a ver até com a moda, porque a gente estava na época da moda dos Estados Unidos, aquela coisa mais seca, mais clean, Calvin Klein, aquela moda mais clean, entendeu? Você vai que a moda vai conversando, vai tudo conversando. Eu nunca pensei dessa forma e isso tem influência, sim. E eu acredito a volta agora do 3 peças, a molecada. Você vai pra rua, você vai ver molecada. Eu vi ontem onde eu tava? Na academia. Eu fui treinar ontem de manhã. A menina novinha com 3 peças. Uma coisa que antigamente você não via. Não, você não via. Não. 3 peças, inclusive, era uma coisa de velho, mais velho, né? Pra velho. Né? Ou gente que, né, não quer aparecer. Não, a molecada adotou. Eu nunca esqueço, em 22, eu assisto BBB, porque eu gosto de, né? Ninguém é perfeito. E eu vi o MC Guimê. Perfeito é ótimo. O Guimê com 3 peças. Aí eu comecei, isso? Teve. E antes também, no 21, uma das meninas, a Maria, ela tinha 3 peças. Eu falei, opa, eu comecei a pesquisar. Sim. E eu vi que a galera da quebrada super tinha adotado 3 peças. Olha a galera do só. funk, a galera do trap tinha adotado. Eu falei, opa, tem uma tendência aí. Não, gente, isso armações estreitas. Estreitas. Aquela moda do começo dos anos 2000, por exemplo, está voltando agora com uma força, né? E eles gostam só que a haste é mais elaborada. Sim, aparece mais, tem mais destaque. Tem mais trabalho, entendeu? Um pouco mais sofisticada. Não é aquela coisa clean dos anos 2000. Uma coisa interessante, assim, que dentro desse assunto, quando eu comecei a trabalhar com armações na década de 70, 76 para frente, eu me lembro direitinho a modelagem da minha primeira mala. E é muito incrível eu estar vendo reeditada hoje. Naquela época era metal, que era o must, que era o top do negócio. Que voltou também muito então, moda, né? hastes mais rebaixadas, partindo de baixo. E hoje a gente está vendo uma coleção de armações
no mercado, trazendo de volta ó, o essa... jovem de 3 Ah peças. lá, o jovem de 3 peças. Tá ali, ó. A gente tá É um falando exemplo aqui. claro. A molecada, gente. E é exatamente isso, que as armações naquela época eram maiores, de metal, e hoje você vê a galerada inteira usando armações de metal Sim. com um design, um design contemporâneo da década de 70. Na moda, voltou a moda disso daí. Sim. E eu me divirto observando, porque eles gostam de hastes mais elaboradas e quem tem a manha ou quem tem uma proximidade com ótica, eles fazem um desenho de lente diferente. Aham. Eu vi uma menina agora aqui que o desenho da lente era meio gatinho, no 3 peças. 3 peças. Show! Eu falei assim, eu que não amo 3 peças, porque eu sou do time Não, que eu gosta de também. aparecer. Time Bold. Time Essa eu vou Bold. anotar, o time Bold. Eu fiquei com vontade de ter aquela armação. Eu falei, nossa, que que chique, lindo, que que chique. corte maravilhoso, chique. porque eu achei o máximo. Se precisar de alguém para fazer essa lente no desenho que você quiser, tá? Isso aí. É nóis. É nóis. Hightech. Ai, Aliás, a chave está com você, viu? Não é? Aliás, na Hightech, obrigada, gente. Muitas lentes feitas, amo. E o que precisar é só mandar pra gente que a gente faz. Já tem mais umas lá em casa. Pet Então, como é que é? Pet Pede que a Hightech tem. Pet que a Hightech tem. Pet arrasa. que a Hightech É um tem. show. Então, e outra coisa que eu acho curiosa também, que a gente viu aquela transição do final dos anos 90 para 2000, que vieram os óculos pequenos, o progressivo de corredor curto e tal, a referência que a gente tinha de armação grande era coisa de velho. A armação grande precisou ser demonizada, Sim. precisou ir lá no fundo do poço. Pra renascer das cinzas. Para renascer foi quando veio 2008, 2007, começaram a ver aqueles óculos de acetato mais fortes. Mais grossos. Aí aquela vibe retrô. Retrô, toda a vibe retrô. Aí agora é pé na jaca, que eu acho maravilhoso. Acetato grandão, Adoro. enfim. Adoro. Não, e eu acho interessante porque hoje em dia também, eu acho que com a quantidade de empresas que tem no mercado, e assim, hoje você consegue encontrar uma armação para qualquer estilo que você tenha, né? Então, teve um momento em que esse tipo de armação, se você quisesse, você praticamente não encontrava, Não né? tinha, não Mas tinha. hoje você consegue encontrar uma variedade gigante de estilos, de modelos, né? Que se adequam à tua personalidade, né? Eu acho que tem mais 2 aspectos. Por exemplo, que é uma coisa que acompanha a moda, né? A gente que vive já desde o século passado, a gente sabe que a moda vivia muito de tendências, era uma ditadura de tendências. E assim, não importava o corpo, as pessoas tinham que usar aquele tipo de roupa, tinham que seguir aquela moda. A pessoa ficava toda apertada numa roupa que não era a cara dela. Não se adequava. Por quê? Porque se priorizava a tendência e não o estilo. Eu acho que assim, Há uma diferença muito grande muito entre grande. tendência E e estilo. estilo. Você abordou aí. E aí, por exemplo, a gente passou a ter a coisa o estilo. Então a gente tem muitos corpos diferentes, muitas peles, muito tudo e muitos estilos. E cada um vai ser bem feliz do seu jeito. E aí o que aconteceu? A gente tem armações para todos os estilos. Não é verdade? Assim, tem armação que eu olho e falo, sem graça, mas a pessoa veste tem tudo a ver com ela. Né? E da mesma forma que ela não usaria a minha armação, entendeu? Exatamente. É isso. E eu acho interessante que a gente passou por um processo, não só nas armações, nos óculos, mas de forma geral, que o processo de evolução das redes sociais trouxe Também. às pessoas o seguinte, olha, existem Pô, vários show. tipos de estilo. Antigamente, a moda era ditada no desfile, pelas revistas. E aí as lojas naturalmente acompanhavam aquilo ali. E uma Não coisa- existiam outras fontes de influência. Mas tem um meio de campo aí. Entre o final dessa ditadura de tendências e as redes sociais, a moda já se abriu. Se abriu, sim. Então, Se abriu. Mas você vê E só um aí as negócio. redes sociais deram continuidade ao processo. Uma coisa interessante. Ajudaram a divulgar, talvez. Sim, Exato. sim. Mas Elas tem uma levaram a observação- palavra. Tem uma observação interessante ainda nesse sentido, é que você vem de uma cultura que a moda era ditada de cima para baixo e, de repente, essa abertura toda feita por rede Exatamente. social sofre uma influência total da moda de baixo para cima. Sim. A observação do que estava rolando na rua começa a inspirar A moda, em é cima. verdade. Isso Reverteu-se o fluxo de influência. Que antes era uma coisa Total. top-down Down, e agora é uma coisa bottom-up, né? Bora lá. Exatamente, exatamente. Espetacular. Você vê, né? A moda que vem da quebrada. Maravilhosa quebrada. Espetáculo. Roupa. É isso, Roupa, roupa. design, tudo. Comportamento, tudo. tudo, Amo, tudo. amo. É. Sabe assim, tipo, morro de inveja. É. Tipo assim, ai meu Eu Deus. queria ser da quebrada. Aí eu fico assim, será que eu posso me apropriar um Não, pouquinho? Ficar, ai meu Deus, será que eu não vou ser cancelada? Porque eu amo. Eu amo, eu acho o máximo. E eu acho um negócio interessante, né? Porque se você for olhar todos os artigos de moda, eu acho que o artigo que mais
traz a personalidade ou o estilo que a pessoa quer passar, externaliza isso, é o óculos, que é uma coisa que tá no seu rosto. Sim. É a primeira pessoa coisa não a ser necessariamente, vista. ela não gente. necessariamente vai ver o teu Vai olhar o sapato, sapato, mas né? o que tá no teu rosto é enxergado por todo mundo, Tá na né? região mais nobre do nosso Exatamente. corpo e na região mais nobre do nosso rosto. É os A olhos. gente está emoldurando os nossos olhos, Que né? são a janela da alma, né? Exatamente, a janela da alma. E Assim uma já coisa- dizia o poeta. Não é? E uma coisa que eu amo falar, que eu ia falar no começo que eu esqueci, que agora eu falo agora, assim, eu nem chamo mais os óculos de acessórios. Porque eles são acessórios. Só que assim, acessórios são uma coisa que você pode abrir mão. É verdade. E não é o caso. Pra mim, eu aprendi com 2 gurus, nós temos necessórios. Eu sou defensora da cultura Eu dos vou sair necessórios. desse podcast Isso com vai várias dar pra botar- palavras. Eu vou dar palestra agora assim, gente, anote no seu caderno, na hora de vender um óculos que a pessoa precisa mesmo de usar óculos com lentes progressivas, com lentes de acuidade visual, deixou de ser essa armação e esse conjunto que é o óculos no final, de ser um acessório. É um necessário. Porque ele é tão necessário que é um acessório tão necessário que virou um necessário. Espetáculo. Entendeu? Eu sou defensora da cultura dos necessários, assim, entendeu? Espetacular. Não, total. E É. acho que a gente precisa levar esse desejo. A gente precisa estimular o cliente a ter mais de um óculos. Gente, e vamos combinar? O consultor na loja precisa estar de óculos. Precisa. Completamente. Isso é assim. Não preciso de nada. Lente plana, filtro azul e pronto. Se ele Já quiser começa. fazer a linha, vai até sem lente, quer É. coçar o olho, mas coloca uma promoção no coloca, rosto, coloca. gente. Todo isso mundo aí. sabe que é até um jeito de vender mais. O Exatamente. cliente gosta de se inspirar quem está atendendo ele. Exatamente. Se ele sente autoridade no profissional, ele vai falar, nossa, legal os seus óculos, posso experimentar? Não, muitas das vezes até isso inspira o cara. Pô, mas eu gostei disso, eu quero esse aí. Eu já vi. Já Você vi deve isso ter acontecer. visto várias vezes, tirar do rosto para Deve vender. Já vi casos nas óticas Sim. desse jeito. É verdade. É. Acho que isso é fundamental. E eu acho que existe um processo também de mudança de cultura do óculos, que a gente fala muito aqui do consumo, né, do consumidor, mas existe um processo de mudança dentro das óticas também. Existe um processo de mudança no que é oferecido. Antigamente também era uma coisa muito top-down. Você tinha grandes marcas que era uma coisa quase que hegemônica, né? Sim. E aí você basicamente tinha que lidar com o que o mercado te oferecia. E hoje eu acho que teve uma evolução, no nosso caso das lentes, né? Você tem principalmente o freeform, né? Que foi eu digo que foi um processo de democratização tecnológica dentro do nosso mercado. Verdade. Que a tecnologia era uma coisa inacessível. Era uma coisa inacessível, porque- E isso trouxe o negócio deu acessibilidade. Deu acessibilidade e deu liberdade para as Trouxe pro mainstream, óticas. né? Exato, deu liberdade para as óticas trabalharem o que realmente elas acham que é necessário e não só ser, vamos dizer assim, uma mera consumidora, né? Eu acho que a Exatamente. ótica hoje, ela tem competência, ela tem capacidade para ditar realmente o que ela quer Sim. trazer para dentro da loja dela. De um lado, no estilo, do lado nos óculos, nas armações e do outro lado também nas lentes, né? Hoje não existe mais só aquela hegemonia de marca em que você só tinha acesso àquilo, você passa a ter uma liberdade, você tem um processo que acontece há muito tempo na Europa, aqui no Brasil foi um pouco atrasado, mas que hoje está explodindo, que são as marcas exclusivas, né? As marcas Sim. das lojas, Sim. cada vez mais isso vem evoluindo. Nas duas Nas direções, né? duas Em direções. armação e lentes. Você vê hoje Você tem empresas... uma ótica que escolhe a tua vibe de design. Que Exatamente. você tem hoje Se empresas o cara tem a manha de fazer isso... Acabou. Você né? tem hoje empresas 100% focadas nisso. Você tem É. tanto no ramo de armações, Sim. empresas que estão ali focadas em entregar para o cliente uma modelagem exclusiva, uma marca dele, e você tem no caso das lentes também, que é o caso da Hightech, Da né? Que a Hightech, Hightech é isso. hoje, basicamente, foi uma empresa que foi moldada em cima Não. da observação dessa mudança de mercado que já estava acontecendo lá fora e que no Brasil... natural, né? Como tudo no Brasil, ainda estava ali num processo muito E olha que a gente está devagar. falando essa tendência iniciou há 13 anos atrás, 14 anos atrás, É. que o mundo, as tecnologias que eram alta tecnologia, high-end e tal, a gente percebeu o seguinte, meu Deus do céu, com a evolução da computação, dos sistemas de computação, a gente imaginou essa tecnologia vai avançar e vai permitir com que haja uma democratização da tecnologia. Isso também eu acho, desculpa, Igor, eu acho que é um retrato também da evolução do mercado, né? Porque, sei lá, nos últimos 10 anos, mais ou menos,
o desenho do mercado mudou. Exato. A gente teve uma corporativização das empresas, a gente teve essas fusões e tal. Obviamente, que todo esse processo, toda ação corresponde a uma reação. Com certeza. A reação foi o quê? Que eu acho maravilhosa, a chegada forte das marcas independentes. Perfeito. Então, além das marcas próprias, a gente tem hoje o lojista olhando para marcas independentes. Ele não está mais preso apenas a marcas famosas do grande mercado. Até porque teve um processo dentro pro lojista, principalmente, né? A gente que já está há muito tempo no mercado vivenciou um momento em que a ótica era um negócio que dava muito mais dinheiro. Sim. E a ótica, ela, por uma evolução natural de mercado, ela foi cada vez se tornando mais competitiva. Você via muita loja abrindo porque era um negócio muito atrativo. Todo mundo, Verdade. conhecia, tinha o tio, o pai, o avô, alguém que estava ganhando dinheiro com aquilo. Muita gente abriu ótica. Por natureza, a competitividade acabou aumentando. Isso reduziu as margens das óticas e as óticas acabaram tendo que buscar alternativas hoje para se manter, né? Então, isso gerou não só um processo de evolução, de profissionalização, talvez, né, da ótica, que era um mercado que a gente sabe que era super familiar, até muito amador, né? E hoje a gente vê óticas que são muito mais profissionais, óticas que veem a parte de definição de produto, de marketing, como uma forma de se diferenciar e, naturalmente, de ganhar mais dinheiro, né? Verdade. Isso se chama essa evolução da democratização do uso do óculos. Sim. Que coisa maravilhosa que é isso, né? Tem opção para tudo Faz quanto o que você quiser e há de ser tudo da lei, já diria Raul Seixas, entendeu? Isso aí, pô. Então, assim, cada um tem a sua vocação, o seu talento e tá tudo bem. Até porque tem gente que você tem que entender, o consumidor e você, vendedor, tem que perceber a que vibe que aquele seu cliente pertence. Sim. A que grupo que esse pessoal pertence. Então eu falo muitas como vezes... que você quer se posicionar E como como- loja, e como como ótica é, também, é. né? Eu acho que tem um ponto também interessante aí, falando um pouco da cultura dos óculos, né? E a gente falou um pouco da parte de tecnologia, e como esses fatores tecnológicos, essas evoluções tecnológicas acabam virando um parâmetro. A gente viu a evolução, por exemplo, do antirreflexo como uma coisa que deixou de ser um diferencial para ser praticamente uma coisa obrigatória. Sim. E agora a gente está vendo uma outra evolução, que é o Filtro filtro, azul. que é o filtro de Filtro luz azul. Pra mim já tá Não, super absorvido Tá também. 100% absorvido. Eu acho que passou por um processo muito parecido com O o antirreflexo. antirreflexo. Só que a diferença é que o antirreflexo, ele naturalmente é um benefício para praticamente todo mundo. Em quase todas as necessidades, o antirreflexo se encaixa. E o filtro de luz azul, não. Ele veio como uma resposta. Ele veio como uma resposta justamente àquilo que a gente falou lá no começo, que foi essa hiperexposição As telas. às telas, né? A iluminação de E a LED. pandemia, então. A pandemia, é interessante isso também, né? A pandemia puxou o filtro azul num grau. Não só o filtro azul, mas o consumo de óculos Não, total, no geral, total. por conta do home office. Total. Home office. Porque a Total. pessoa passou a passar muito mais tempo em frente ao computador, porque a partir daquele Não, e um momento tudo monte que ela de fazia... gente foi olhar e falar: meu Deus, os meus óculos são horríveis. Como é Horríveis. que eu vou colocar a cara numa reunião? Na reunião, desse jeito, Na tela. na tela. Muita gente saiu correndo pra fazer óculos. verdade. É a coisa mais fácil de ser vendida na face da Terra. Sem dúvida. É só... Não tem como. É. Você tem todos os argumentos na Não, mão. e você ainda tem um fator que eu acho interessante, né? Porque é uma das poucas tecnologias, se não a única tecnologia do nosso ramo, em que você tem uma demonstração visual, né? Você consegue fazer um teste e o cliente vê ali realmente qual é a competência Porque que aquela lente normalmente tem. você não consegue demonstrar nenhuma lente os benefícios que ela Exato, tem. exato. É uma coisa que tá lá Exato. dentro. Tá A não ser vendendo que- algo invisível, A não ser né? que seja algo estético, né? Uma coloração, alguma coisa assim, mas uma tecnologia realmente de proteção é muito difícil você conseguir Exatamente, mostrar, né? exatamente. Como é que você vai mostrar um filtro ultravioleta, por exemplo, né? Não vai. E filtro azul você demonstra, Sim. tá ali, é ao vivo e a cores. Ainda tem uma outra coisa. Em geral, a pessoa sente dor de cabeça quando ela tá usando muita tela. É verdade. E aí, tipo, vai ver, não necessariamente é falta de correção visual, é falta de um filtro de luz azul. Filtro azul. A falta de E filtro até azul. isso, o sintoma aparece rápido. Eu tenho Você amigos que me ligam e falam, mandam WhatsApp, eu tô com dor de cabeça. Eu falo, olha, pode ser... Você tem lente com filtro azul? Não, não tem. Eu falei, então, Vai lá e bota. vai. E, inclusive, isso bate até numa outra ponta que é o médico, né? Porque Sim. você teve um aumento ali numa incidência de várias doenças, catarata, degeneração Exatamente. macular, pterígio, e muitas pessoas acabaram tendo que voltar ao médico por não ter essa proteção, por um problema que elas não desconheciam, porque realmente não existia, né? Verdade. Ou não na mesma intensidade, e então você acaba que toda a cadeia acaba sendo influenciada por Sim. uma mudança que é externa a essa cadeia,
que é a evolução Exatamente. de uma coisa, de uma tecnologia que não tem nada a ver com a nossa. Exatamente. Então É acho bem que realmente curioso. é bem curioso Mas o processo. voltando às óticas, tem uma outra coisa que eu acho importante. Você falou da evolução do varejo, e uma coisa que eu acho que o lojista precisa muito carregar com ele é sempre ter a mente muito aberta e um olhar muito estrangeiro para o seu negócio e para o dia a dia, assim, de entender o que eu posso mudar aqui e se livrar de alguns preconceitos. Porque até hoje eu vejo, por exemplo, muito lojista achando que lente fotossensível é ruim. Ele ainda tem aquela mentalidade. Que anti-reflexo suja muito. É. Olha só o negócio. Sabe né? assim? Ele desconhece que as soluções para o anti-reflexo, que suja muito, que é uma coisa que quando começou, não existe mais, porque Não. você tem E que o- hidrorrepelentes e o diaba 4. E que o fotossensível, você entra, já ativa, já desativa, e é incrível, e ele vai ficar amarelo depois de você ter esquecido aqueles óculos muito tempo, porque sabe assim, porque hoje em dia é incrível. E eu já vi na ótica o lojista, o consultor e o lojista dando desculpa na hora de vender um antirreflexo fotossensível. E olha, eu vou Meu dizer, Deus. eu adotei o fotossensível, assim, abracei com toda a força. 80% dos meus óculos tem fotossensível. E Eu os adoro. últimos que eu fiz na Hightech, todos têm. Espetacular, espetacular. Porque você sai, já tá com a visão mais protegida ainda. É incrível. Espetacular. E eu acho que Esse que eu tô é um fotossensível, viu? puxando um pouco do gancho do que você falou e de uma coisa que a gente falou lá atrás, né? Acho que aí já não é a cultura dos óculos, mas é a cultura da ótica. Sim. Isso acontece porque muitas dessas óticas têm realmente um pensamento retrógrado. São pessoas É. que tiveram muito sucesso durante muito tempo fazendo aquela mesma coisa. E a gente sabe que a evolução, ela não é linear, né? Não. Então você tem um negócio, você tem uma evolução exponencial. Então, durante 30 anos, nada aconteceu. Agora, se você for olhar os últimos 10, olha quanta coisa aconteceu, Nossa, quanta evolução tecnológica a gente teve no mercado. Então, as pessoas estão ainda ali presas a uma realidade que, não existe que já não mais. existe há muitos Que não anos. existe mais. E é uma coisa que eu vou falar na minha palestra aqui depois de amanhã, que assim, a gente vive num momento assim, é um vixe atrás de eita. É. Porque assim, a gente tá vivendo 2 séculos, né? Porque a maioria das pessoas nasceu no século passado. 2 A milênios gente, até, né? a gente achou, é verdade, a gente achou que, ver alguns fatos do mundo, nossa, eu vi tanta coisa. Meu Deus, cada semana acontece uma coisa diferente. A última vez que a gente se encontrou, a gente vivia num livre mercado. Agora o mundo tá prestes a virar economia fechada. Sabe-se lá o que pode acontecer? É pandemia, é não sei o quê. Tem hora que eu falo assim, gente, não quero mais viver tanta coisa, não. Vamos ter uma vidinha mais normal. Vamos dar uma relaxada aí, né, pessoal? E assim, eu acho que a gente vive naquele momento assim, aceita que dói menos, não dá pra ficar resistindo. Exatamente. A única coisa que eu não aceito é que todas as ferramentas que você tem na mão hoje, de moda, design, de qualidade, de avanço tecnológico, de evolução de todo sentido, é fazer uma má venda para o seu cliente. Sim. Isso é pra mim, inaceitável, é né? inaceitável. De todo O o arcabouço, portfólio, né, que você desse tem. na mão, Não faltam você recursos. perder. Exatamente. Não, o negócio O é arsenal o seguinte, é o arsenal, gigantesco. o cara gasta uma grana violenta para botar o seu negócio, arrumar o ponto, botar a indumentária da loja, botar produto dentro da loja, bota letreiro, faz o diaba 4, vai para a internet para trazer o cliente para dentro da loja. E ele não aproveita esse episódio e deixa e faz uma má venda. Uma má venda, mas não é uma má venda porque o cliente quis comprar o mal, não. É porque a venda foi mal feita Foi mesmo. mal feita. Porque não utilizou as ferramentas que tinha à mão para poder. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho visto muito em visita hoje, né? Eu vejo muito que as óticas estão preocupadas em comprar barato e vender barato, porque, Isso porque elas estão respondendo à concorrência. Ao invés de buscar se diferenciar, buscar alternativas que gerem mais rentabilidade, que diferenciem, fazer um trabalho diferente. Tá todo... não, porque fulano aqui vende barato, eu tenho que comprar barato para vender barato. Quer dizer, a pessoa gasta o tempo dela, a massa encefálica ali, para buscar dedicação produto intelectual mais barato, para vender mais barato. Exato, para perder dinheiro. Para perder dinheiro. É para uma coisa competir muito para doida, baixo. né? Pra bater no peito, eu tô competindo com o fulano, mas tá se dando mal, entendeu? Exato. Mas assim, eu tenho uma observação recente que eu fiz, que eu fiquei meio de queixo caído. Eu voltei a morar no Rio há 3 anos, e assim, gente, é um lugar super solar, né? Então, assim, esse verão eu fui muito pra rua. Todos os dias eu tava na rua. E aí eu comecei a observar, falei, gente, o Rio de Janeiro nunca foi assim
um exemplo em ótica. Sim. Sempre foi um mercado um pouco confuso. E o usuário de óculos no e o Rio mercado também de consumo muito pobre. Pobre, Sim. paupérrimo. Não pela falta de recurso Não, do não, consumidor, não, não. mas pela cultura Pela mesmo. cultura. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a observar que cada vez menos as pessoas usam óculos solares. E assim, gente, o sol tá rachando. Se você está falando que usa menos óculos solares, muito menos fotossensíveis. Exatamente. Menos tudo. Menos tudo. E eu olhava e falei, meu Deus, eu ficava indo nos ambientes, eu falei, não tem ninguém de óculos aqui, gente. Como assim? Aí eu comecei a pensar, eu falei, olha, que terror, que fracasso. Porque assim, a gente viu nos últimos anos um super avanço dessas marcas exclusivas de óculos solares, fazendo, nossa, vende a 299, a 99, a 49, não sei o quê. O que adiantou? Só fala de preço. Porque, assim, ninguém conseguiu imputar uma cultura dos óculos. O que aconteceu foi uma desvalorização do produto. Exato, infelizmente. Foi uma desvalorização. Infelizmente. Cada vez menos as pessoas usam óculos. E aqui eu tô até observando, em São Paulo também, quando eu venho, eu falo, gente, as pessoas não estão usando mais óculos. Estão mais óculos. É uma pena. Quem trabalha com ótica como nós há tanto tempo, parece que tem um radar ligado, né? Não é? Eu entro dentro em Tempo qualquer todo, lugar, onde entro eu dentro do estiver. metrô, entro dentro do avião, eu saio escaneando. Eu sou também. scanner, eu escaneio. Também. Quem está usando óculos, que óculos que é, se está adequado. Qual o antirreflexo que tá, qual é o se antirreflexo? residual é azul, é Se verde, não tem. É uma paranoia isso. Quando eu acho muito diferente, eu vou conversar com a pessoa. Ah, não! É. Me Total. coça! Pergunta onde é que eu comprou, também, né? Eu também. Não, óculos torto, enjambrado, você vê que a pessoa é bonita. Já cansei bem de ajustar vestida, óculos na rua. Ajustar na rua. Eu me dá licença, eu posso dar uma ajustadinha no teu óculos? Porque isso é o seguinte, é total falta de cultura, da cultura do óculos. Óculos, sim. Porque se tá usando torto e tá bom, ele não para numa loja para ajustar, para pedir para ajustar. O próprio lojista não incentiva, não estimula, o não ajuste. difunde. Gente, o ajuste faz o cliente voltar na Gente, ótica. o potencial de venda, isso né? é pós-venda. Sim. Pós-venda, sabe o que você faz com pós-venda? O cliente foi embora, 2 meses depois, seu fulano, seu Antônio, tô dando uma ligadinha. Quando o senhor estiver passando aqui, Beto, passa aqui na nossa ótica pra gente fazer uma limpeza completa nos seus óculos e dar uma ajustadinha. É de graça. Gente, 0,800, você gente. recirculou a presença do seu cliente dentro da loja. E criou relacionamento. E criou relacionamento. Sim, entre outras coisas, né? Uma coisa que eu vi, a gente acompanhou muitos lojistas, especialmente os maiores, reclamando que eles estão perdendo a venda do solar, né? Que outros tipos de negócio se apropriaram do solar. Mas não conseguiram se apropriar. Porque as pessoas estão usando cada vez menos óculos. Exatamente. Assim, eu vejo as pessoas usando mais óculos de grau, acho ótimo, Sim, necessários, sim. mas do que usar óculos de sol, Isso gente. é uma observação, talvez, que esteja acontecendo de forma mais incisiva, porque a população está efetivamente envelhecendo Sim, no Brasil. sim. Então, a gente talvez tenha um pouquinho mais Mas dessa você percepção. sabe que o que eu vejo ao contrário? Sim. Eu vejo o jovem, muitas vezes, não usando o solar também. Eu Não, também, mas eu então, também. mas é por isso. O jovem. Mas isso é totalmente essa coisa que a gente está falando da cultura do óculos, como isso se desenvolve. Você tem uma população mais velha e mais necessitada, tá? E você tem, por um outro lado, uma falta de inserção de novos consumidores no mercado, que é essa cultura do jovem, que você tem que inserir de alguma forma, trazendo o olhar dele para esse sentido. E é outro aspecto também que eu acho que é muito pouco trabalhado na ótica. Né? A maioria dos jovens não tem vontade de entrar na ótica. Não. É verdade. Eles Ótica é coisa de velho, É né? coisa de velho. Mas eu acho que ao mesmo tempo tem um processo interessante, porque eu vejo algumas óticas aproveitando esse Eu também movimento para vejo. se reinventar Também. E trazer uma roupagem mais jovial, uma Temos roupagem exemplo em cidades de óticas que estão nascendo com um com conceito conceitos completamente totalmente diferentes. voltado para atrair esse público Exatamente. pra- Acho isso, mas eu acho que a gente precisa difundir Com certeza, É, com certeza. né? Acho que tem que deixar de ser coisa de velho. Assim, tem gente que acha legal, mas assim, eu acho que de verdade, a maioria das óticas ainda tem gente que vai com aqueles jalecos, aquela coisa meio médica. Parece que você vai entrar ali porque você está com um mal Não a é? ser Tá sarado. indo comprar uma órtese. Exatamente. Não, eu entrei na ótica para comprar uma órtese. Não, Caraca, você tem que isso é- vender necessários. Exatamente. Não, gente, Exatamente. esquece órtese e vamos vender necessários daqui para frente. Não Essa é? é a cultura do óculos. É a cultura do Esse foi óculos. um bate-papo sensacional aqui
com a minha querida amiga de longas datas, minha super gêmeo ativar, Andréia Tavares. Nossa querida Lady Óculos. Lady Óculos. Inclusive, sigam ela nas redes sociais. Arroba Lady Óculos Oficial. Arroba Lady Óculos. Nós vamos botar na legenda do podcast aqui, gente, tudo direitinho pra... Não, e tem uma outra coisa. As pessoas veem a gente brincando de Super Gêmeos ativar, mas eles não sabem que isso veio por causa dos óculos. Exatamente. Uma vez numa festa na Jorsu. Olha só a história. 20 anos atrás ou mais, acho que era ano 2000. Tava uma moda de óculos 3 peças com lente colorida. Exatamente. E ninguém tava usando, só eu e você. Eu e você que estávamos usando. Sempre à frente da moda. E a gente chegou numa festa, os dois com o mesmo tom de lente azulzinha clara. Que inclusive tá voltando à moda agora, né? As lentes estéticas, né? E aí a gente começou a brincar com o Super Gêmeos ativar. E dura até hoje. E até hoje. Né? E do meu lado também tá aqui... E viva os óculos. E viva os óculos. E viva a cultura dos óculos. Viva a cultura dos óculos. E do meu lado aqui também tá o Igor Rangel, esse cara que trabalha comigo há tanto tempo, desde 4 anos de idade. Gente, beijo. Beijo, pessoal. Sigam a Andréia, arroba Lady Óculos Oficial. Sigam a Hightech, arroba Hightech Lentes. E siga o Travolta. Siga o Travoltinha. Arroba Senilton Sangel. Arroba Senilton Sangel. E viva os necessários. E viva os necessários. E vamos botar acessórios nessa cultura do óculos. Mudar essa história, né? Beijo. Valeu, gente. Tchau. Obrigado.